quero te convidar a abrir o texto que está em Atos, capítulo 5, verso 12, enquanto a gente abre aqui. Atos, capítulo 5, vamos ler do 12 até o 18, porém vamos seguir um pouco mais e deixe sua Bíblia aberta para isso. Eu vou abrir também. Atos 5, 12 até o 18. Vamos ler isso aqui agora. Tema de hoje, já para você ir pensando, se chama 4 lições da igreja perseguida. 4 lições da igreja perseguida. Vamos ler o texto. Diz assim: Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Amém? Vamos orar mais uma vez? Como eu disse, deixe sua Bíblia aberta, vamos meditar nesses versos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que vivemos até aqui, pela tua voz nesse lugar, sobretudo a tua presença. Obrigado, Senhor, por cada louvor, cada canção e cada coração, Senhor, que entrou por essas portas hoje. Que com certeza cremos, Senhor, não foi coincidência. O Senhor marcou um encontro com cada um aqui. Talvez, Senhor, vieram buscar, a gente não sabe o quê, coisas diferentes. Mas uma coisa podemos prometer, que o teu nome seja glorificado e a igreja edificada hoje. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e pedimos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, o tema de hoje na nossa reflexão é 4 lições da igreja perseguida. Então, só para situar você no tempo e no espaço, nós estamos no livro de Atos justamente naquele momento em que começou a perseguição. Os 2 apóstolos, Pedro e João, já foram presos, já foram soltos, já foram para casa, já oraram, já se reuniram com a igreja. E agora, algum tempo depois, talvez dias, semanas, voltaram para o templo, continuaram a pregar. E como o texto diz, curaram muitas pessoas. Em outras palavras, irmãos, o ministério está avançando. O texto diz que muitos criam e eram acrescentados. Então eles continuaram basicamente a fazer o que já estavam fazendo. Pregando, anunciando a palavra do Senhor, que nós fazemos também. Só que com uma diferença agora. Agora o partido dos saduceus, sumo sacerdote, os líderes religiosos da época, os mesmos que mataram o nosso Senhor, estão de olho nos apóstolos, de olho na igreja recém-criada. Então, como parte do ministério agora, eles teriam que lidar com a perseguição também. Então, o nosso texto, basicamente, todo o capítulo 5, ele vai falar sobre isso. Como a igreja se comportou no meio de uma perseguição ainda inicial. Você vai ver que vai ser uma escalada da perseguição. A coisa vai começar com um sentimento, basicamente uma inveja, que vai se transformar num outro sentimento, que é o ódio. E aí, esse ódio vai se traduzir numa prisão, em primeiro lugar, e depois num desejo severo de matar os apóstolos. Então, o desejo deles era esse, mas a gente sabe que não vai se concretizar. Porque, de um outro lado, se vamos ver perseguição, ódio, inveja de um lado, do outro lado a gente vai ver o amor de Deus e o cuidado de Deus pela sua igreja. Tá, irmãos? E é isso que a gente vai tentar meditar em poucos minutos. Mas antes, como de costume, deixe-me abrir uma reflexão que vou terminar ela no final, né? A pergunta é a seguinte: por que falar de igreja perseguida se vivemos num país livre? Geralmente,
Há muitas respostas para isso, mas hoje eu quero pensar em uma. Eu quero pensar na seguinte resposta, e isso vai ficar claro quando a gente prosseguir. Eu acredito, irmãos, que quem vive pelo reino de Deus e sofre pelo reino de Deus deve pensar no reino de Deus. Talvez isso não faça sentido agora para você, mas à medida que a gente for avançando, você vai entender isso. Que tanto as dores da igreja, quanto as alegrias da igreja, o livramento da igreja e até o sangue da igreja, todos eles servirão de combustível para os outros irmãos espalhados pelo mundo do reino do nosso Deus. Um exemplo desse tipo de combustível é a história que eu vou contar para você inicialmente. Uma história recente de um irmão nosso chamado Ebrahim. Ebrahim foi um jovem de mais ou menos 37 anos de idade, um jovem, quase a minha idade. E o que me chama a atenção na história de Ebrahim, irmãos, é que ele era do Irã, da igreja de um dos países que mais se persegue cristãos do mundo. Basicamente é proibido pregar, é proibido falar, é proibido portar a Bíblia. A história de Ebrahim me chama a atenção, para a gente abrir isso aqui, porque Ebrahim não era pastor. Ebrahim nem missionário era. Ele era de fato um iraniano, convertido ao cristianismo, que não podia professar sua fé. Mas Ebrahim, irmãos, ele tinha uma vocação um pouquinho diferente. Já é a segunda história que eu conto aqui na igreja de alguém que tinha a vocação de construir banheiros. Não sei se você vai lembrar disso. Contei uma história uma vez de um missionário na Índia que fazia isso. Ebrahim, Deus deu uma estratégia para ele. A estratégia de Ebrahim era espalhar a Bíblia Sagrada no Irã. Só que para fazer isso, debaixo de muita perseguição, qual era a estratégia dele? Trabalhava muito bem construindo sanitários. E ele ajudava famílias, tanto com saneamento básico, quanto construindo banheiros no Irã. Regiões mais pobres, mais afetadas. Com isso, para cada uma dessas famílias e pessoas, Ebrahim tinha a estratégia de construir um banheiro e entregar uma Bíblia. Ele construía um sanitário e entregava uma Bíblia. Ele mexia no saneamento básico daquela família e entregava uma Bíblia. Assim ele cresceu. Ele fez a igreja dele aumentar de número. Ele era um membro comum da igreja dele. Mas olha, irmãos, que fé, que estratégia. Claro, correndo risco de vida. Em 2003, se não me engano, Ebrahim é capturado e preso. O crime de Ebrahim, frequentar uma igreja e portar mais de uma Bíblia em sua casa. Ele é basicamente um traficante de Bíblias. Ele foi preso, irmãos. Ele passou alguns anos na prisão, me fugiu agora, quase 10 anos na prisão. Ele foi solto, acho que 9 anos na prisão, debaixo de muita dor e sofrimento. Ele já sai da prisão muito doente e ele é exilado, ele é colocado numa espécie de prisão domiciliar, que vai durar basicamente uns 2 anos e pouco. Ele vai para um lugar, ser vigiado, morar ali sem muitas condições, e mesmo dali, quase sem força e sem condições, Ebrahim continuou traficando Bíblias no Irã, até o último dia. Até que um dos jornalistas da ONG Portas Abertas foi lá conversar com ele, conseguiu entrar, e pegou o depoimento desse jovem, pouco tempo antes dele morrer, final do ano passado. Ele disse o seguinte: o poder do amor de Cristo por nós é tal que nenhuma outra força pode nos distrair do que acreditamos. Eles, os perseguidores, podem ser capazes de nos machucar, mas eles não podem causar danos a nossas almas. Pode dizer amém? Essa é a fé de um homem comum, vivendo num lugar totalmente hostil, dizendo: eles não podem nos distrair. E é sobre isso que eu quero falar com você. O sofrimento dos nossos irmãos do outro lado do mundo vai servir como combustível para alimentar a sua fé. Bom, a lição que aprenderemos hoje é: a igreja verdadeira pode contar com o ódio do mundo em sua pior forma, porém não na mesma medida com o cuidado amoroso de Deus. A coragem que provém do Espírito e a alegria de servir de combustível para o avanço do reino espalhado sobre a terra. A gente vai ver 4 lições da igreja perseguida: a pureza, o livramento, a convicção e a alegria. Repito: a pureza, o livramento, a convicção e a alegria. Em primeiro lugar, quanto mais pureza, mais perseguição. Me acompanhe no verso 12. A gente já leu o texto, mas eu vou lembrar para a gente aqui rapidinho.
A primeira lição é essa: quanto mais pureza, mais perseguição. O que a gente leu aqui no início do texto é basicamente isso, versos 12 ao 18. O que a gente leu é mais um retrato, é mais uma descrição da igreja primitiva. E a gente tem visto, irmãos, como a igreja primitiva era uma igreja pura. Eu disse, não perfeita. Até porque tinham Ananias e Safiras infiltrados no meio. Nunca foi uma igreja perfeita. No próximo texto, vai ter um cisma na igreja, que os apóstolos vão resolver. Porém, se não resolvesse, teria um grande problema. Então, tem problema na igreja primitiva. Tem defeitos, tem pecadores, tem gente como a gente. Porém, era uma igreja pura. Por quê? Porque foi fundada por Cristo, pelos apóstolos de Cristo, e foi recém-inaugurado na igreja, como sua habitação, o poderoso Espírito Santo do Senhor. Foi derramado na igreja, mas essa é uma igreja pura, que caminha sobre o poder puro do Espírito Santo. Essa descrição aqui, irmãos, não é uma espécie de sucesso da igreja, não. É o resultado de uma igreja cheia do Espírito de Deus. É isso que é essa igreja. Bom, essa descrição vai dizer o verso de número 17, eu vou voltar nela, mas veja, vai dizer assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. É estranho, irmãos, que o primeiro sentimento de oposição seja a inveja. A gente esperava que ódio, a gente esperava qualquer outro tipo de sentimento, mas o sentimento é inveja. Era para eles estarem com raiva, era para eles quererem matar, perseguir, prender, calar aqueles homens. Mas inveja. Inveja por quê? Por causa da descrição que o texto nos dá. E eu vou pensar com você nessa descrição sobre 3 marcas dessa que é uma igreja pura. A primeira marca que o texto nos dá, no verso 12, é: os apóstolos realizavam ali muitos sinais e maravilhas entre o povo. Irmãos, uma igreja cheia do poder do Espírito de Deus, ela precisa ser uma igreja que tem sinais e maravilhas. E veja, não é pouco, o advérbio é claro, muitos. Inclusive, esse advérbio é abundante no nosso trecho. Muitas pessoas creram, muitos sinais, muitas maravilhas. Por que isso, irmãos? Porque uma igreja que transborda do poder do Espírito, ela acredita em milagres, irmãos. O que eu estou dizendo aqui é extremamente necessário, porque parece que a gente vive num tempo em que parece que alguém leu na Bíblia que a gente não deveria mais orar pelos doentes. Parece que, se você leu, por favor, me mostre no final do culto, que a gente não deveria orar mais pelas pessoas endemoniadas. Parece que os milagres pararam no tempo e no espaço. E a gente não pode orar mais e não crer mais. Irmãos, enquanto a gente não lê na Bíblia, cessaram os milagres, cessou o poder, cessou a oração da igreja. É o contrário. O que a gente lê na Bíblia é: está doente, chame um presbítero e ore. Está alguém triste, ore. A oração do justo é poderosa e eficaz. É isso que a gente lê. É o contrário. E mais ainda, a gente lê Hebreus capítulo 13. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Cristo não mudou. O poder do Espírito não mudou. Ore ao Senhor. Ele continua fazendo sinais e maravilhas. Bom, segundo lugar, verso 13 diz: eram tidos em alta conta. Diz assim: dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Aqui, irmãos, esses que têm a igreja em alta conta, não são os crentes. É provavelmente a sociedade judaica da época. Ou seja, os de fora olhavam para a igreja e, por mais que não tivessem coragem suficiente para entrar na igreja, porque sabiam da perseguição, mas ainda assim, de longe, eles tinham a igreja em alta conta. Outra coisa, irmão, bem diferente nos dias de hoje. Também deixe-me deixar claro aqui uma grande diferença deles para conosco. É que naquele tempo, irmãos, não tinha megas igrejas na televisão ensinando heresia. Naquele tempo não tinha igrejas grandiosas ensinando teologia da prosperidade. Naquela igreja a gente tinha poucas igrejas, poucos crentes, mas era todo mundo comprometido com o Senhor. Tipo o Ebrahim, que morreu dia 20 de fevereiro de 2024, dizendo: nada pode nos distrair. Essa era a diferença daquela igreja para nós. Uma igreja pura, tida em alta conta. Terceiro, muitos simpatizantes, porém muitas conversões. O verso 13 diz: tinha gente que admirava a igreja de longe, mas muitos criam no Senhor e eram acrescentados.
Irmãos, igreja que não tem conversão, que não tem transformação, que não tem almas se rendendo ao Senhor, é uma igreja que carece do poder do Espírito. Afinal, esse é o trabalho, quase que especial e espetacular do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essas, pelo menos, são 3 marcas aí que a gente pode ver de uma igreja cheia do Espírito, uma igreja pura. Bom, mas como eu disse, a pureza gerou oposição. Veja o que os textos nos diz. E 3 coisinhas rápidas sobre essa oposição inicial, vale a pena pensar com você. A primeira delas, irmãos, é uma ironia. Veja o que o texto nos diz. O texto diz que eles sentiram inveja. Quem sentiu inveja? Sumo sacerdote, parece que algumas lideranças, e o partido dos saduceus. Interessante pensar nisso, porque partido dos saduceus era uma seita que também fez parte da conspiração para condenar Jesus, mas era uma seita tida como liberal na época. Eles só acreditavam na Torá, eles não acreditavam em dons espirituais, eles não acreditavam em céu e inferno, eles não acreditavam em anjos. Grava essa informação porque vai ser útil para o texto. Não acreditavam em anjo e não acreditavam em muita coisa. Mas eles estão aqui julgando a igreja e perseguindo a igreja. Também não acreditavam na vida eterna. Segundo, a oposição começa com um sentimento, mas ela vai escalar até chegar na prisão, no ódio e na morte. Terceiro, como eu disse, o sentimento se transforma em ação, uma espécie de prisão preventiva. E a gente lembra, quanto mais pureza, mais perseguição. Sabe qual era o crime da igreja aqui? Ser pura. Sabe qual é o crime da igreja aqui? Ser santa. Assim como era o crime de Ebraim. Frequentar uma igreja evangélica e portar um monte de Bíblia dentro de casa. Esse era o crime. Esse é o ódio do mundo. Bom, segundo lugar, segunda lição para a gente avançar é: quanto maior a maldade, maior será o livramento. Acompanhe verso de número 19, verso 19 e 20. Durante a noite, um anjo do Senhor... irmãos, olha o problema aqui. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem da vida. A partir daqui, irmãos, eu disse, a gente vê um crescimento da perseguição, mas a gente também vê o cuidado amoroso de Deus. Esse momento é o momento para a gente olhar para o livramento que Deus dá para a sua igreja, mesmo a igreja perseguida. 3 livramentos serão dados aqui. Eu juntei 3 partes do nosso texto que vão mostrar 3 livramentos. Primeiro, o livramento do anjo, depois o livramento da multidão e, por último, o livramento do fariseu chamado Gamaliel. E aqui, irmãos, a ironia não poderia ser maior, Talvez alguém que disse isso esteja certo. Deus tem senso de humor. Porque, veja, para um partido que perseguia, que não acreditava em anjo, Deus manda um anjo para soltar os seus apóstolos da prisão. Então, isso é a primeira coisa que eu aprendo aqui. O nosso livramento, preste atenção, não depende da crença ou descrença do nosso inimigo. Não importa, irmãos, quem são os perseguidores da igreja. Durante a história, muitos ismos já perseguiram os cristãos. O fascismo, o nazismo, o comunismo, o islamismo. Não importa o nome, não importa a derivação da palavra, não importa os grupos, não importa no que eles creem. Se eram nihilistas, se eram ateus, se eram supremacistas, não interessa no que eles creem ou no que eles deixam de crer. Porque o que importa, irmãos, é que o nosso Deus é soberano. Como foi pregado de manhã, irmãos, Ele está sentado no trono, governando a nossa história. E não há quem possa impedir. Como diz Romanos 8,31. Portanto, o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Amém, que bom que vocês sabem. Glória a Deus. Veja, o nosso livramento não depende deles. Eles não acreditavam em anjo, mas é justamente um anjo que Deus manda ir lá soltar os filhos dele. Segundo, o nosso livramento não é sem razão. Você precisa entender isso porque o texto vai avançar. E você que é um conhecedor da história bíblica, você sabe. Pedro, o protagonista da nossa história, daqui a alguns anos, será crucificado, humilhado de cabeça para baixo. O nosso Senhor Jesus morreu numa cruz. E com os apóstolos, com exceção de um entre eles, que não será martirizado, todos morrerão
cobertos de sangue e vergonha. Então tem muito livramento na história da igreja, mas tem muito sangue também. Essa é uma pergunta que eu vou responder só no final. Como é que a gente concilia o livramento com o sangue dos mártires? Mas inicialmente, eu quero responder isso para você. O nosso livramento não é sem razão. O que o anjo faz? O anjo não só abre a cela, o anjo abre a cela e dá uma missão. Ou melhor, é como se ele desse uma palavra favorável para eles continuar fazendo o que eles já estavam fazendo. Ele abre a cela, imagina a cena. O anjo aparece, ele abre a cela. A primeira coisa que a gente espera que o anjo fale é: agora vocês vão se esconder, tá? Se escondam. Procurem uma casa, vão para as regiões vizinhas, fiquem caladinhos, quietinhos, para a perseguição passar. É isso que ele diz, irmãos? Não. Ei, volta para o templo. Justamente para lá, para o lugar onde fogo estava pegando. Vai para lá e não parem de pregar a mensagem da vida. Veja, irmãos, isso mostra para a gente que Deus nos livra para a gente completar a nossa missão. E terceiro, irmãos, nosso livramento não é para propagar o ódio. Talvez alguém pensasse assim: é agora a hora da vingança. Já tinha, irmãos, milhares de pessoas seguindo a fé cristã. O texto mesmo dá superlativos, dizendo que tinham muitas pessoas. Imagina eles voltando para o Pórtico de Salomão, aquilo lotado. Talvez um de nós pensasse assim: é agora a hora de inflamar a multidão. Vamos fazer uma revolução aqui. Vamos tirar os religiosos do poder. Quem disse que eles governam sobre nós? Vamos fazer um acordo com Roma? Não sei. Vamos fazer alguma coisa para incendiar esse lugar. Não é isso que o anjo diz. Não é tratar ódio com ódio, não é responder mal com mal. Ei, vocês foram presos, mas eu não soltei vocês para reagir. Eu não soltei vocês para odiá-los. Eu soltei vocês para vocês continuarem pregando. E aqui tem um eufemismo para o evangelho: a mensagem da vida. Sabe o que o anjo está lembrando para eles? Ei, se eles querem a morte de vocês, preguem a vida. Se eles querem o ódio da igreja, ódio contra a igreja, preguem a vida. É isso, irmãos, que nós precisamos pensar. Mas o texto avança, versos 25 a 26. Veja, em desespero toma aqueles homens, porque alguém fala assim: chama eles para o interrogatório. O guarda chega lá, irmão, não tem ninguém. Não tem sinal de arrombamento, não tem destruição, não tem nada, ninguém sabia de nada. Começam a procurar, ficam rodando igual barata tonta, né? Ali, naquela prisão, até que alguém chega, verso de número 25, e diz assim: nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no lugar que vocês nunca iam procurar, no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, porque temiam que o povo os apedrejasse. Veja, irmãos, aqui rapidamente. Eles foram lá, descobriram que os camaradas estavam lá pregando. Talvez eles fossem arrastados em praça pública, talvez fossem linchados ali, apedrejados, maltratados, né? Talvez a coisa aqui chegasse no ápice da perseguição, fossem até condenados e depois mortos. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que não são os opositores que controlam a história. E veja, o texto está mostrando para a gente que eles não controlam nem a vontade do povo, quem dirá o poder celestial. Eles não controlam nada. Eles estão com medo de ser apedrejados pelo povo. E aí eles pegam eles, convidam eles: ei, vamos lá para o interrogatório, fazendo favor. É isso que eles fazem. E eles vão. Terceiro lugar, eu vou dar um salto aqui, mas eu vou voltar. Verso 34. Para a gente fechar a sequência de livramento. Depois que eles interrogam, depois que os apóstolos respondem, o texto diz que o ódio ali, irmãos, floresceu, a ponto de querer matar os apóstolos. Aí levanta um sujeito improvável, Gamaliel. Olha o que o texto diz. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. A cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram. Portanto, neste caso, eu o aconselho: deixem esses homens em paz, soltem-nos.
Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. O texto diz que eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Veja, irmãos, para fechar a nossa série de livramento, uma segunda ironia aqui. A primeira foi, Deus manda um anjo para livrar homens que foram presos por homens que não acreditam em anjo. Mas a segunda ironia é, Deus usa a boca de um fariseu para livrar a sua igreja. Irmão, se a perseguição ela aumentasse aqui, dessa maneira, a igreja teria problemas de avançar. Imagina todos os apóstolos sendo mortos logo de imediato, ia ter problema. Mas, de novo, é Deus que está no controle. Deus levanta esse homem em específico, que não morria de amores pela igreja, tá? Apenas era um homem respeitado, um fariseu. Se levanta com argumentos sólidos, irrefutáveis, e então ele é usado para defender a igreja. Ele defende a cautela, ele apela para a história, mas por último ele apela para a soberania de Deus na subsistência da igreja. Em outras palavras, o argumento dele é muito simples, irmão. Ei, vamos esperar um pouco. Vamos esperar. Olha a história. Todos os candidatos a Messias tiveram seguidores, fizeram grandes coisas, mas logo depois que eles morreram, o movimento acabou. Está muito cedo ainda. Passaram o quê? Alguns meses. Calma. Isso vai fracassar. O argumento dele é esse. Todo mundo concorda com o argumento. Por quê? Se o que eles estão falando não for verdade, que é o que eles acreditavam, o movimento vai acabar. Mas a gente pode avançar um pouquinho na história, irmãos, e se lembrar que 2000 anos depois, eu estou em pé, falando para muitas pessoas que acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, como isso é precioso. Eu temo que Gamaliel tenha se tornado um filho de Deus. Eu temo, irmão. Embora o argumento dele foi ótimo, embora o argumento dele ajudou a igreja, mas cuidado com o argumento de Gamaliel. Continua sendo argumento para pessoas hoje. Não, eu vou esperar um pouco. E aí você diz para pessoas assim, Cristo morreu por você. Deu a sua vida, derramou o seu sangue para te salvar dos seus pecados e te dar uma nova vida. Pessoas viram para a gente e dizem assim, não, hoje não. Eu vou esperar um pouco. Pode ser que Deus fale comigo melhor lá na frente. Pode ser que algum sinal me venha. Pode ser que alguma... não espere. Eu não sei da vida de Gamaliel, não sei se ele teve oportunidades, eu não sei se deu tempo dele avaliar a história e ver o cristianismo crescendo, florescendo, e se o argumento dele continua vivo, não sei. Não sei se ele olhou para a igreja e disse, tá bom, eu vou me filiar à igreja. O meu maior discípulo, lembra? Não sei se você lembra, Gamaliel foi o grande mentor do apóstolo Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, por isso era um homem tão habilidoso. Talvez ele tenha olhado para Paulo e dito, o meu melhor discípulo se tornou um cristão. Não sei, irmãos, mas o que eu posso adiantar para você é, cuidado com o argumento de Gamaliel. Se você tiver que se decidir por Cristo, faça isso hoje. E não espere nem um segundo a mais. Bom, o que aprendemos aqui é que quanto maior a maldade, maior será o livramento. Bom, terceira grande lição da igreja perseguida para nós é quanto maior a convicção, maior o ódio. Deixe-me voltar um pouquinho só ao verso 27, porque isso é muito importante. Diz assim, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. E você se lembra, né? Eles foram soltos, voltaram para o templo e continuaram pregando nesse nome. Eles estão dizendo, rapaz, a gente não falou, vocês não falarem mais esse negócio? Voltaram e continuaram pregando. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Entendeu porque eles quiseram matar os apóstolos? É exatamente por isso aqui. Por causa dessa resposta de fé. A segunda coisa que a gente aprende, irmãos, uma lição vindo da igreja perseguida para nós, é que a nossa fé é real, irmãos.
A nossa fé é viva. A nossa fé é obra da graça. E ela é fortalecida pelo poder do Espírito também. Nos momentos de nos piores momentos, melhor dizendo, da perseguição, da oposição, é a nossa fé que vai florescer. E é nesse momento que Pedro e os apóstolos se levantam e dão essa resposta aqui, irmão, extraordinária. Mas antes da resposta, eu quero pensar uma coisa com você rapidinho. Que às vezes, os nossos inimigos nos dão boas notícias. Às vezes, irmãos, os nossos inimigos falam pra gente que a gente está no caminho certo. Tem uma história que conta-se, a gente não sabe a veracidade dela, mas conta-se sobre John Wesley, um grande avivalista inglês, que ele estava passando por um período de dor, de sofrimento e até de revisão do próprio ministério. E uma das coisas que ele falava é: quanto tempo eu não sou perseguido? Quanto tempo não tem uma oposição? Quanto tempo não acontece nada? Nesse dia ele estava caminhando, ou melhor, cavalgando em cima do seu cavalo, saindo de casa para pregar em algum lugar, né? Ali da floresta ou das fazendas. Até que um tijolo voa na direção dele. Ele esquiva do tijolo, uma pessoa com ódio da fé, da pregação de John Wesley, taca aquele tijolo na direção dele e ele levanta a mão para o céu e diz: glória a Deus, eu estou no caminho certo. A gente não sabe da veracidade da história, mas com certeza, irmãos, isso fala muito. Sabe por quê? Porque veja o que o Sinédrio diz para os apóstolos. Olha só: demos ordens expressas a vocês para não ensinar este nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Irmãos, eu imagino os apóstolos ouvindo esse negócio aqui. Eles devem ter ouvido isso aqui no interrogatório, irmãos. Um sorriso apareceu no rosto de alguns. Porque na hora eles pensaram assim: opa, peraí, não é exatamente isso que Jesus mandou a gente fazer? Se até o inimigo está reconhecendo que Jerusalém está sendo tomada pela doutrina dos apóstolos, então peraí, Jerusalém já foi. Lembra da ordem? Atos capítulo 1, verso 8? Primeiro Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu imagino alguém falando do lado assim: ei, Jerusalém já foi, hein? Vamos para Samaria, vamos pegar a Judéia toda. E sabe-se lá para onde Deus vai levar a gente. Bom, de vez em quando, irmãos, os nossos inimigos nos lembram: estamos no caminho certo. A resposta de Pedro, para a gente avançar, e dos apóstolos, é importante para a gente por 3 motivos. Primeiro, porque Pedro nos lembra, irmãos, o limite da nossa obediência civil. E você lembra daquela frase célebre de Pedro, quando ele diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A gente, irmãos, não quer fomentar a desobediência civil, pelo contrário. Somos bons cidadãos. Todos os irmãos que eu conheço aqui são bons cidadãos. Trabalhamos, construímos casa, família, vivemos em sociedade, votamos, temos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com o Estado. Porém, irmãos, o que o apóstolo Pedro e os outros apóstolos cravam nesse texto é o limite da obediência civil do cristão. Sabe por quê, irmãos? O limite da obediência civil é a desobediência a Deus. É isso que ele está dizendo. Ei, não pode haver esse momento, mas se houver o momento em que o Estado, a lei, a nação, os governantes se sobrepuserem sobre a lei e as ordens de Deus, nesse momento, a gente não obedece ao Estado, aos homens e às leis, a gente obedece a Deus. Amém, irmãos? Acredite nisso, irmãos, porque ao redor do mundo nós temos igrejas clandestinas, igrejas vivendo em porões, igrejas que descumprem as regras do Estado, como, por exemplo, no próprio Oriente Médio, onde na lei institucional não é crime matar cristão em praça pública, ok? Mas eles estão lá contrabandeando Bíblia. Espero que isso nunca ocorra com o Brasil, espero que Cristo volte e sejamos um país livre, mas se isso vier para cá, está virando moda na América Latina perseguir cristão, mas se vier para cá, ei, você tem que se lembrar disso aqui. Isso aqui não é novidade para a gente. Não sou um incitador de massas, sou contra a revolução, gosto de reformas. Mas escute isso, no dia que se opuserem contra a lei de Deus, ei, dai a César o que é de César, enquanto César não me pedir para negar o meu Deus. Porque se isso chegar, ei, eu morro com Cristo, mas eu não obedeço César. Amém, irmãos? Que fique bem claro isso. Mas em segundo lugar, o propósito da morte de Cristo não exime a culpa desses homens. Eles estão preocupados, porque os apóstolos estão imputando a culpa do sangue de Cristo neles. De fato, irmãos, são culpados. Cristo veio para morrer pelos pecadores.
para levar os nossos pecados. Ele veio e de fato morreu. Mas veja, por causa da conspiração deles, da traição deles, do pedido deles de crucifique-o. Então eles serão cobrados e responsabilizados por isso. Isso continua valendo. E terceiro, eles dizem, somos testemunhas dessa verdade ao lado do Espírito de Deus. Isso aqui é uma coisa que você tem que atentar, porque verso 32 diz assim, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Eles não estão dizendo mais, ei, a gente é testemunha, a gente viu Cristo ressuscitar. Não é só isso. Agora tem um acréscimo a esse testemunho. Pedro já tinha dito isso. O que ele está dizendo agora é, além de sermos testemunhas oculares, de que Cristo ressuscitou, ao ponto de Pedro dizer assim, a gente não pode deixar de falar do que vimos e ouvimos. Como é que eu vou parar de pregar o nome de Jesus se eu sei que ele ressuscitou e está à destra de Deus? Mas ele acrescenta um argumento aqui, ei, o próprio Deus enviou o seu Espírito para testificar essa verdade. Então vocês não estão mais somente contra as testemunhas oculares, vocês já estão lutando contra o Espírito Santo de Deus. Esse é o argumento de Pedro. Quanto maior a convicção, maior o ódio dos nossos inimigos. Verso 33, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Para a gente encerrar, então, a quarta lição da igreja perseguida é, quanto maior o sofrimento, maior a alegria. Escute isso, irmãos, versos 41 e 42. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmãos, como esse texto termina bem. Mas só para lembrar você, lembra? Eles então disseram, convictos, com fé, proclamaram aquilo diante do interrogatório. Logo depois, irmãos, eles são retirados. E o texto diz, eles ficaram com ódio e queriam matá-los. É nesse momento que Gamaliel aparece. E Gamaliel diz aquele discurso que vimos, faz aquela defesa. E no final eles desistem de matar os apóstolos. Ei, mas não sem antes dizer assim, então vamos pelo menos açoitar eles. Eles são levados, irmãos, para serem açoitados. Se você não sabe, o açoite por rebelião custavam nada menos do que 40 chibatadas menos uma. 39 chibatadas em cada apóstolo. Irmãos, é algo doloroso. Você já deve ter visto cenas, imagens, chicotes. Isso é bem acessível nos dias de hoje. Aqui, irmão, já começa a surgir talvez uma pergunta para nós. Por que que o Senhor enviou um anjo para livrar eles do cárcere? Levar eles para pregar no templo de novo. Mas o Senhor não enviou outro anjo para aparecer diante daquele interrogatório, acabar com aquela cena horrorosa e então libertar os seus apóstolos. O Senhor livrou eles da cadeia, livrou eles da morte, mas não livrou eles do açoite. Você entende isso? Eles foram duramente açoitados. Mas eu quero me concentrar aqui na reação dos apóstolos. Eu não vou responder uma pergunta que eles nunca fizeram. Em nenhum momento você vê um dos apóstolos dizendo assim, mas por que, Senhor? Porque o Senhor me livrou da cadeia, mas não me livrou do açoite. Não tem ninguém reclamando, irmão. Então eu não vou responder essa pergunta porque não tem reclamação. Pelo contrário, eles estão entendendo que está tudo certo. Porque o meu livramento ou o meu sangue contribui para a glória de Deus. Você entende isso? Eles entenderam isso e a gente precisa entender. Bom, eles estão alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Lembra que eu falei para você que eu ia tentar responder essa pergunta? Deixe-me tentar responder ela agora no final para você. Como podemos conciliar o livramento com o sangue dos mártires? Como podemos conciliar o livramento de Deus com igrejas sendo queimadas ao redor do mundo? Com a perseguição crescente que temos visto ao redor do mundo? Isso nos dias atuais. Como podemos conciliar essas duas coisas? E a resposta que dei foi, um cristão que vive e sofre pelo reino, ele precisa pensar no reino. Tanto o que sofre, quanto o que não sofre.
tanto o que é perseguido quanto o que não é perseguido. Eu explico isso melhor para você. Primeiro, ele tem em mente que ele serve um Deus que sofreu por ele. É a primeira coisa que ele pensa. Se vou sofrer, estou me tornando mais semelhante ao meu Cristo que sofreu por mim. Essa é a primeira coisa que está passando pela cabeça dele. A segunda, servimos um Deus que está conosco no sofrimento. Uma das maiores promessas que Jesus deu para nós e que é acompanhada na grande comissão é: eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. É a promessa, irmãos, de que Cristo estaria com a gente não só nos dias de sinais e maravilhas, como aparece no texto. Não só nos dias que Pedro passava e a sombra dele curava. Olha, irmãos, que culto maravilhoso. Não só nos dias de que muitos eram acrescentados à fé, mas nos dias das 39 chibatadas que cada um dos apóstolos tomaram. Naqueles momentos de dor, de ódio, que parece descontrolado, que parece que os opositores têm todo o poder. Até ali, Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Terceiro, servimos um Deus que pode e irá usar o nosso sofrimento como combustível para todo o seu reino. Tanto os que vivem na perseguição, quanto nós que não vivemos, nos alimentamos da fé desses irmãos, como Ebrahim, citado no início, que pagaram com vida uma simples distribuição de Bíblias em seu país. Deixe-me ler aqui alguns textos para a gente encerrar, vendo alguns testemunhos, tanto da Escritura quanto fora da Escritura. Rapidinho, para a gente caminhar para o nosso fim. Primeiro, o testemunho de Paulo. Paulo, no mesmo livro, Atos, capítulo 20, verso 24, Paulo aqui está dizendo para os Efésios que ele vai retornar para Jerusalém. Já tinha uma palavra de condenação para Paulo, já tinha até profecia, dizendo que quando Paulo chegasse em Jerusalém seria preso, seria amarrado, seria levado, provavelmente seria morto. E Paulo está dizendo: ei, rapaz, eu fui compelido pelo Espírito, é para lá que eu vou. Eu sei que prisões e sofrimentos me esperam, mas foi o Espírito que mandou eu ir. Olha o que ele diz, irmãos, no verso 24, isso se transformou num lema de toda a igreja perseguida até os dias de hoje. Irmãos, no mundo inteiro leem esse verso para alimentar a fé. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, não é que Paulo não considerava a vida humana valorosa ou preciosa. Não é que ele não considerava a sua própria vida como algo precioso. Até porque isso era dom de Deus, presente do Senhor. Mas o que ele está dizendo é: a minha vida, em comparação a todo o reino de Deus, ela só tem valor enquanto eu cumpro a missão de Deus. Tendo em vista que estou completando a carreira. Então, gente, não pensa que minha vida é preciosa demais. Se eu cair, Deus levanta 10 depois. O ministério vai continuar. Tem Timóteo, tem Tito, tem Lucas, tem Silas, tem Barnabé, tem homens de Deus. Eu não sou precioso. A minha vida só tem sentido enquanto eu estiver cumprindo a minha missão. Segundo, irmãos, Hebreus capítulo 11, verso 35 ao 38. Alguns foram torturados, recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Imagine você ouvindo essa descrição. Não sei se você sabe, mas um dos motivos da existência da carta aos Hebreus é justamente a perseguição terrível que a igreja enfrentava naqueles dias. Uma descrição que é dada justamente no capítulo 10 desse livro, em que os crentes já tinham perdido seus bens. Alguns tinham perdido a sua casa por causa do cristianismo. Outros já tinham sido presos, lançados em prisões e sido mortos. É para esse povo que provavelmente Paulo está escrevendo aqui. Está escrevendo para esse pessoal que está sofrendo. Mas imagina ele escrever para esse pessoal que está sofrendo falando de sofrimento. É porque Paulo, a igreja,
entendeu, irmãos, que tanto a nossa alegria, quanto a nossa dor, quanto o nosso livramento, quanto o nosso sangue, contribuem todos eles para a glória do Senhor. Olha como é que termina essa declaração. O mundo não era digno deles. Ah, irmãos, o mundo não foi digno de Ebrahim. O mundo não é digno do sangue dos mártires. O mundo não é digno da igreja perseguida. O mundo não é digno da sua fé, do seu valor, da sua dignidade. Eu quero encerrar, irmãos, com as frases de Santo Inácio, bispo de Antioquia. Ele escreveu algumas cartas no ano de 110, é de conhecimento de alguns já, é muito conhecido, Inácio de Antioquia. Nessa ocasião, ele estava sendo preso, levado de Antioquia, onde era a sua igreja, para Roma, para ser morto pelas feras, seja lá qual for a engenhosidade romana, mas a certeza era morte quando chegar em Roma. No meio do caminho, diz a história, que ele escreve algumas cartas. Cartas para várias igrejas e alguns homens de Deus. Uma dessas cartas é a carta aos romanos, as comunidades de Roma, que provavelmente, quando você lê a carta ali, a primeira ideia que você tem é que os irmãos romanos não queriam deixar Inácio morrer. E o próprio Inácio diz isso, gente, para com isso. Parece que eles queriam fazer um levante ali, alguma coisa, não sei o que eles fariam, mas para tentar convencer os tribunos ou tentar impedir a morte de Inácio. Não sei se fazer uma emboscada no meio do caminho, salvar Inácio da morte. E aí Inácio adianta, mandando uma carta, para que isso não aconteça. E ele explica a razão disso. Eu quero ler para você algumas frases dele, para a gente caminhar para o final. Ele diz assim: o cristianismo, ao ser odiado pelo mundo, mostra que não é obra de persuasão, mas de grandeza. Escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que, de boa vontade, morro por Deus, caso vós não me impeçais de o fazer. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Agora estou começando a me tornar discípulo. Fogo e cruz, manada de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Cristo. Amém, irmãos? Essa é a declaração de um homem de Deus para a vida da igreja. Irmão, se isso não é combustível, nada mais é. Mas eu quero encerrar com uma frase de Inácio, que ele diz, ainda nessa carta, uma frase. E essa frase, irmãos, me pegou. E essa frase responde àquela pergunta inicial. Por que falar de igreja perseguida se vivemos num país livre? E a resposta é, irmãos, porque somos o único reino. Se somos o mesmo reino, temos o mesmo rei. E se temos o mesmo rei, temos o mesmo modo de vida. Seja num estado de perseguição ou no estado de paz. Seja no momento de trevas ou no momento de bonança. Em outras palavras, quem vive traficando Bíblias tem que ter a mesma disposição no coração de você, que tem Bíblias espalhadas pela casa, inclusive no seu aparelho celular. E vice-versa, você tem que ter a mesma disposição que ele. Lembra que Ebrahim falou sobre distração? Lembra que ele falou isso? Eles não têm o poder de nos distrair. Por quê? Porque eles estão em perseguição. Uma coisa, irmãos, comum em toda a história da igreja, de irmãos e irmãs que viveram sob perseguição, eles não vivem distraídos. Eles não estão perdendo tempo. O foco deles é muito bem definido. Até porque podem ser roubados a qualquer momento, podem ser presos a qualquer momento e podem morrer a qualquer momento. Então eles pensam assim, não em tudo que eu posso fazer e que ainda não fiz, mas é no tempo que me resta. É isso que eles pensam. O que eu já fiz com o tempo que eu recebi. O problema, irmãos, é que ou vivendo no Irã, ou sentado no sofá assistindo Netflix, a gente precisa ter a mesma disposição no coração. E olha a frase que Santo Inácio diz pra gente, e que fala ainda hoje. Ele diz assim: acorrentado agora, aprendo a não desejar mais nada. Vou repetir. Acorrentado agora,
aprendo a não desejar mais nada. É óbvio, irmãos. Alguém que está acorrentado, fazendo um duro trajeto a Roma, e que tem uma condenação de morte certa pela frente. Imagina, você pode imaginar o que ele deseja? Você pode imaginar quais são as preocupações desse homem? A gente já viu que ele não tinha medo da morte. A gente já viu que ele estava convicto. Talvez com medo, mas com fé. A gente viu que ele não queria ajuda, intromissão, interrupção. Mas com certeza, irmãos, ele não queria coisas fúteis. Ele não queria perder o tempo dele. Ele desejava uma única coisa: alcançar Cristo. E esse tem que ser o nosso desejo. Por que pregar sobre a igreja perseguida para uma igreja que vive num país livre? É porque a gente não só vive num país livre. A gente vive como se a perseguição não existisse mais. A gente vive como se Jesus não fosse voltar. A gente vive como se a nossa vida não fosse séria. A gente vive como as pessoas do texto, que tinham a igreja em alta conta, mas não queriam ser da igreja. A gente vive como Gamaliel, que dizia: vamos esperar. Se isso aí continuar, a gente vai. Se não, fracassou. Irmãos, talvez não tenham mais tempo. Talvez o tempo seja hoje. Deus está falando ao seu coração. Você entrou nessa igreja, talvez convidado por alguém, talvez por algum motivo, mas Deus está falando para o seu coração hoje. Não há mais tempo. Decida-se por Cristo, porque quando chegar o grande dia, Ele vai decidir por você. No grande tribunal, irmãos, você não será julgado, e muito menos condenado, porque Cristo já foi condenado na cruz por você. Basta você entregar sua vida hoje aqui, e lá naquele dia, Ele então vai defender você diante do tribunal. Ele vai dizer: aquele ali não, aquele ali tem a marca do sangue do Cordeiro. Ele não pode ser julgado e condenado. Ele foi justificado pelo meu sangue. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Crendo na resposta do Senhor. E se você se sentiu tocado por essa mensagem e deseja entregar sua vida hoje, nesse lugar, não espere mais tempo. Nos procure no final da oração. Estaremos à porta cumprimentando os irmãos. E diga para mim assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. De hoje não passa. Eu não posso esperar como Gamaliel. É hoje que Ele me chama. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que mais uma vez é viva e eficaz. E ela penetra fundo, Senhor, em nossos corações. Há pessoas aqui, Senhor, que precisavam ouvir essa palavra. Seja para voltar aos seus caminhos, seja para assumir um compromisso maior contigo, ou até, Senhor, para se decidir de uma vez por todas. Já foi convidado, já foi sofreu vários apelos, mas ainda não conseguiu se decidir por Cristo. Que hoje, com todo esse combustível que vimos aqui, que haja fogo no coração, Senhor. Que o Senhor fale profundamente, que não haja temor, que não haja medo, que não haja receio, porque o amor lança fora todo medo. Que só haja Cristo. E Cristo vale a pena, porque daqui em diante Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então obrigado, Senhor, porque seja no livramento, seja na dor, seja na alegria, seja na tristeza, como um esposo fiel, que nunca nos abandona, o Senhor está conosco até o fim. E ainda, Senhor, que alguns irmãos nossos tenham que derramar o seu sangue, o sangue puro dos mártires. Mas que se isso acontecer, Senhor, que a Tua igreja seja edificada pela dor dos nossos outros irmãos. Aproveitamos para orar aqui, Senhor, por toda a igreja perseguida, que temos falado, Senhor, nesse mês de missões e lembrado, Senhor, do desafio que é pregar a fé cristã no continente africano, no continente asiático, lá no Oriente Médio e tantos outros lugares do mundo. Como é difícil, Senhor. Mas nós temos visto a igreja avançar, ainda que de forma clandestina, ainda que contrabandeando Bíblia, mas o Senhor tem usado a fé e a coragem de irmãos e irmãs para levar o Teu reino à frente. E nós oramos, Senhor, por esses irmãos, por esses missionários, mas também oramos por nós, Senhor, porque eles não estão distraídos, eles estão com um foco, Senhor. O farol está aceso, ligado, apontando para a direção correta. Mas e quanto a nós, Senhor?
há muita distração, há muito entretenimento, há muita coisa, Senhor, para nos tirar do caminho, mas que nessa noite seja noite de renovo, noite de compromisso, que o Senhor nos coloque de volta no caminho certo, Senhor, para a glória do Teu nome, para que se cumpra aquele desejo compartilhado de ver o Teu reino sobre toda a terra, para a glória de Deus Pai, até que toda a terra esteja cheia da sua glória. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus.